Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa interpretação bem particular, a do filósofo George Lucas sobre um dos maiores pessimistas que já existiu, Arthur Schopenhauer. É que para o Lucas, o pessimismo do Schopenhauer não era só uma filosofia de vida, não. Era, na verdade, a ferramenta ideológica perfeita para a era do capitalismo. Vamos tentar entender essa história. E aqui já começa o grande mistério da coisa. Pensa só, por 3 décadas o Schopenhauer foi praticamente um ninguém na filosofia. Mas aí, de repente, depois de 1848, ele vira uma celebridade. Ué, por quê? A resposta, segundo Lukács, não está tanto nas ideias dele em si, mas no que estava acontecendo no mundo naquela época. Para começar, vamos montar o cenário. Antes dessa fama toda, Schopenhauer vivia num completo esquecimento intelectual. A principal obra dele, O Mundo como Vontade e Representação, que saiu lá em 1819, foi um fracasso total, tanto de vendas quanto de crítica. Ele era o oposto do otimismo e da visão histórica do Hegel, que era quem dominava o pensamento da época, né? Então, o Schopenhauer basicamente ficou ali, na dele, esperando o seu momento chegar. E esse momento, ele chegou. Chegou com um verdadeiro terremoto político que sacudiu a Europa inteira. A virada de 1848. O ano de 1848 é a chave para entender tudo. Foi o ano da Primavera dos Povos, uma onda de revoltas que se espalhou pela Europa. Só que essas revoluções fracassaram. E quando isso aconteceu, o clima intelectual mudou da água para o vinho. Aquele otimismo de que as coisas iam progredir foi por água abaixo. E a Europa entrou numa fase de desilusão. Era o terreno perfeito para as ideias do Schopenhauer finalmente florescer. Agora, olha só que mudança crucial. Antes de 48, o grande medo da burguesia era a velha aristocracia. Mas as revoluções mostraram um novo adversário, um que parecia muito mais assustador para eles, a classe trabalhadora organizada, o proletariado. E esse medo todo levou a uma espécie de acordo tácito. A burguesia, basicamente, abriu mão de suas ambições políticas. Em troca, o Estado, mesmo que fosse uma monarquia, iria garantir a proteção da sua propriedade privada contra as massas, ou seja, trocaram poder por segurança. E essa nova passividade política precisava de uma filosofia para se justificar. E é exatamente aqui que Schopenhauer, aquele filósofo esquecido, entra em cena. O Lukács argumenta que a filosofia dele serviu como a desculpa perfeita para essa nova postura da burguesia. O Lucas até cria um termo para isso, apologética indireta. É uma forma muito mais sutil de defender o status quo. Em vez de ficar falando, o capitalismo é ótimo, essa abordagem diz que a vida, em si, é horrível e não tem sentido. E, poxa, se a existência é só sofrimento, qual o sentido de lutar para ter uma sociedade melhor? Então, a grande sacada é essa. A apologética direta, aquela que elogia o sistema na cara dura, já não convencia mais depois dos conflitos de 1848. A indireta, do Schopenhauer, era bem mais eficaz. Ela não pedia para ninguém amar o sistema, só pedia para aceitar passivamente o seu lugar nele, porque afinal, qualquer outra coisa seria tão ruim quanto ou até pior. Mas na prática, como é que a filosofia dele fazia isso? O Lucas mostra que existiam métodos bem específicos para minar a própria ideia de que uma ação política valeria a pena. E a posição do Schopenhauer não era só teórica, não. Lukács lembra de um episódio bem revelador. Durante as revoltas de 1848, o filósofo, com medo de perder seus investimentos, ofereceu o binóculo de teatro dele para um oficial, para que ele pudesse mirar melhor nos rebeldes. Os interesses de classe dele eram bem claros. O sistema dele funcionava em etapas. Primeiro, ele negava qualquer possibilidade de progresso de verdade. Para ele, a história não era uma subida, era um ciclo sem fim de dor. Segundo, ele isolava um indivíduo. A salvação era uma coisa interna, que vinha da arte ou da contemplação, totalmente separada da sociedade. A conclusão óbvia disso tudo? Agir politicamente era pura perda de tempo. E ele ia além. O otimismo, essa crença de que o mundo pode melhorar, não era só um erro para Schopenhauer. Era quase um pecado, uma ofensa moral, um escárnio com o sofrimento da humanidade. Ter esperança era ser ingênuo e até um pouco cruel. Para resumir essa ideia toda, o Lucas usa uma metáfora que é simplesmente genial e inesquecível. Imagina só, um hotel de luxo, super confortável, construído bem na beiradinha de um precipício assustador. Então, o hotel é a vida do intelectual burguês que adota essa filosofia. Ele está lá aproveitando todo o conforto, a arte, a boa comida. E o abismo?
O abismo é essa visão pessimista do mundo, o vazio, a falta de sentido. Só que em vez de gerar pânico, olhar para o abismo torna a estadia no hotel ainda mais prazerosa, mais emocionante. O descontentamento com o mundo não se transforma em ação. Ele vira uma experiência estética, um jeito chique de apreciar o próprio horror. É a passividade transformada em artigo de luxo. Essa análise do Lucas, mesmo escrita há tanto tempo, deixa a gente com uma pergunta bem atual. Schopenhauer ofereceu um tipo de conforto intelectual para sua época. Quais seriam os nossos hotéis no abismo de hoje? Que ideias ou mentalidades nos permitem aproveitar o nosso conforto enquanto a gente aceita que o mundo lá fora é um caso perdido, neutralizando qualquer vontade de tentar mudar alguma coisa? Fica aí a reflexão.